Capítulo 1. O Cavaleiro da Ira Celestial. Em um mundo onde heróis surgem todos os dias, mas lendas são forjadas nas chamas do desconhecido, havia um nome que ecoava entre os becos e arranha-céus como um sussurro entre o terror e a admiração: o Cavaleiro da Ira Celestial. Ninguém sabia seu nome verdadeiro. Ninguém conhecia seu rosto. Todos que o viram descreveram apenas uma figura envolta em fogo celestial, montado em uma motocicleta feita de puro aço negro e ossos, com correntes sagradas que podiam prender até demônios do mais alto inferno. Metade de sua chama era carmesim e sombria como o abismo, e a outra metade dourada, pura, angelical. Uma fúria equilibrada entre vingança e justiça. Mas, por trás do crânio em chamas e da voz rouca como trovão divino, estava ele. Um homem de beleza quase uma sobrenatural. Com longos cabelos negros que caíam como cascatas de ébano, um corpo musculoso e esculpido como se os próprios deuses o tivessem moldado, ele era a perfeição da forma física. Seus olhos, quando não estava transformado, eram como estrelas douradas presas na noite, escondidos atrás de uma máscara metálica negra, que ocultava sua identidade até mesmo dos aliados mais próximos. Mas, seu passado, um mistério. Diziam que ele já foi um herói normal. Diziam que ele era um homem comum, até que fez um pacto com uma entidade esquecida, um espírito ancestral que habitava entre o céu e o inferno. E o preço? Sua alma dividida entre luz e trevas. Agora ele não era mais apenas um herói. Ele era a sentença. Ele era o julgamento. Ele era um motoqueiro fantasma absoluto. E enquanto a cidade dormia, os vilões tremiam ao som de sua motocicleta queimando o asfalto, e suas correntes serpenteando pelo céu como relâmpagos de justiça. Pecado não tem esconderijo. A chama divina sempre encontra o culpado. Capítulo 2. Corrente da condenação. A noite havia caído sobre Cidade Ômega, uma das zonas de risco mais sombrias do continente. Um local onde até mesmo os heróis de classe S evitavam patrulhar sozinhos. As ruas eram dominadas por monstros criados a partir do ódio humano, alimentados pelo caos, pelas guerras silenciosas e pelo sofrimento urbano. E hoje, algo diferente emergeria. Um culto antigo, conhecido como a Seita dos Mil Olhos, preparava um ritual há décadas. Um ser adormecido abaixo das catacumbas da cidade, uma criatura de nome proibido, forjada a partir dos pecados mais vis do ser humano. Ele era chamado de Aragorn, o devastador da moral, um demônio que se alimentava da culpa, do remorso e da escuridão no coração humano. Com a energia acumulada das mortes recentes, ele finalmente acordaria. Enquanto isso, em um lugar não muito longe dali, o Cavaleiro da Ira Celestial observava do alto de um prédio, sentado em sua moto flamejante, silencioso como a própria noite. O mundo via apenas a caveira ardente, as chamas místicas que envolviam seu corpo, e as correntes que dançavam com o vento. Mas por dentro, ele sentia a culpa. Um peso que nem mesmo o inferno ousaria tocar. Aragorn, então você voltou. Você que estava naquele dia, no hospital, quando ela morreu, hoje, vai pagar. Ele girou o guidão da moto. O som do motor rugiu como um trovão celestial, abrindo rachaduras no concreto abaixo. Com um salto, ele despencou do topo do arranha-céu e pousou com brutalidade nas ruas, liberando uma onda de energia que apagou todos os postes num raio de 2 quarteirões. No subterrâneo da Cidade Ômega, os cultistas riam. Cantavam em línguas perdidas. Suas túnicas estavam manchadas de sangue. O portal brilhava com luz carmesim, pulsando como o coração de um monstro. A culpa dos humanos é nossa chave. Aragorn, desperte e devore este mundo impuro. O chão estremeceu. Uma presença antiga e maligna começou a emergir, com milhares de olhos surgindo nas paredes, no teto, nos próprios corpos dos cultistas. E quando a criatura ergueu-se do abismo, ela falou em várias vozes. Eu sinto a alma dividida, eu sinto o cavaleiro. E então, as correntes explodiram pelo teto do santuário, quebrando tudo. O motoqueiro fantasma já estava ali. A batalha. Aragorn avançou com braços formados de pecados cristalizados, cada golpe sendo o peso de 1000 crimes. Mas o cavaleiro não recuava. Cada passo dele fazia o chão se tornar fogo sagrado.
Ele ergueu o braço direito, e sua corrente se acendeu com duas chamas simultâneas, uma negra, outra dourada. Corrente da condenação lançou a arma contra Aragorn, que tentou absorver o ataque, mas falhou. A corrente não prendia o corpo, ela prendia a alma. Os gritos do demônio ecoaram por dimensões além da compreensão humana. E nesse momento, a máscara do cavaleiro rachou. Uma fresta revelou parte do rosto por trás da caveira em chamas, olhos dourados chorando sangue. Aragorn tentou invadir a mente dele. Tentou mostrar memórias do passado. Um hospital. Uma mulher deitada, morrendo. Um Saitama de cabelos longos, ajoelhado, fazendo um pacto com uma entidade. A troca. Salvar uma vida, em troca de sua alma virar o julgamento eterno. Você é um condenado. Você é um monstro. Não é diferente de mim. E o cavaleiro respondeu, com a voz do abismo e da luz. Eu sou o fogo que queima os monstros. Por dentro a chama dourada explodiu. Depois, quando os escombros foram vasculhados pela Associação de Heróis, nada foi encontrado. Aragorn havia sido selado. Mas acima de tudo, ali havia uma marca deixada no concreto, um símbolo feito com fogo. Um círculo com metade escura, metade dourada. E uma mensagem riscada na parede. A justiça que sangra é a única que perdoa. A identidade do cavaleiro continuava um mistério. O povo só sabia de uma coisa: quando o pecado caminha pelas ruas, ele já está vindo. Capítulo 3 Olhos de ouro, corações de ferro. O céu sobre Cidade H amanhecia envolto por nuvens escuras. As notícias da destruição de Aragorn ainda ecoavam pelos noticiários como uma lenda urbana, e os heróis mais experientes começavam a se reunir para discutir uma ameaça silenciosa que crescia. Um vigilante, mais poderoso que qualquer um deles. Na sala principal da Associação de Heróis, sentavam-se os maiores nomes de classe S. Tatsumaki, a Tornado do Terror, girando impaciente em sua cadeira. Atomic Samurai, afiando sua espada mesmo sem propósito. Genos, já com seus sensores atualizados em um novo corpo, após a última missão. Flash, cruzando os braços, impassível. E por fim, King, que suava em silêncio como sempre, tentando manter a pose. O que os reunira ali? Um símbolo encontrado gravado nas ruínas da batalha contra Aragorn. Meio negro. Meio dourado. A mesma marca aparecera em outras cenas de destruição, onde vilões eram julgados, selados, queimados vivos, e onde nenhum corpo de inocente jamais era tocado. Esse justiceiro está agindo há anos, mas ficou mais ativo agora, disse Genos. O poder que ele demonstrou está além de Saitama Sensei. Tatsumaki franziu o senho. TSC. E quem esse idiota pensa que é? Queime um vilão aqui, outro ali, e todos já o chamam de herói. Não é só isso, disse Flash. Eu tentei alcançá-lo. Nem minha velocidade foi suficiente. King se levantou, com a voz trêmula tentando parecer firme. E eu acho que devemos conversar antes de confrontar. Se ele estiver do nosso lado, melhor não criar um inimigo, mas era tarde demais. Um alarme vermelho disparou. Um detector de presença registrava uma assinatura energética imensa e flamejante vindo do lado de fora do prédio da associação. Alguém estava chegando. O encontro. O chão tremeu quando os portões foram abertos à força. As câmeras explodiram em chamas. E então ele apareceu, caminhando entre labaredas douradas e negras, com sua moto flutuando atrás dele, desativada como se estivesse em repouso. O Cavaleiro da Ira Celestial havia vindo até eles. Seu corpo era imenso, coberto por armadura viva, com correntes flutuando ao redor. Seus olhos dentro do crânio flamejante brilhavam como sóis de julgamento. E em sua cintura, uma segunda corrente, guardada, dourada como a luz divina. Todos os heróis se colocaram em posição de combate. Tatsumaki ergueu seu campo telecinético. Genos acendeu os propulsores. Atomic Samurai empunhou a katana. Mas ele apenas parou. E falou. Eu não vim como inimigo. Mas se me atacarem, também não vim como amigo. Um silêncio mortal tomou conta do lugar. Todos sentiam algo além do medo. Era peso. Como se sua presença esmagasse os próprios pecados que cada um carregava no coração. King foi o único a dar um passo adiante.
Sua voz falhou, mas sua coragem se manteve. Quem é você? O cavaleiro olhou para ele. Alguém que julgou a si mesmo antes de julgar os outros. Tatsumaki perdeu a paciência. Tá bom. Chega de frases de efeito, caveira de cosplay. Por que apareceu agora? Então o cavaleiro olhou diretamente para Genos. E disse. Porque algo está despertando no interior da associação. Algo que nem vocês percebem. Algo corrompeu a raiz desse sistema, e antes que a corrupção devore vocês por dentro, eu vim avisar, o próximo julgamento, será aquele. Então se virou. Montou em sua moto. Mas no momento em que as chamas se acenderam, Genos correu até ele e o confrontou frente a frente, a apenas 1 metro de distância. Espere. Você conhece o Saitama Sensei? O cavaleiro ficou em silêncio por um instante. As chamas vacilaram. E então, numa voz mais baixa, mais humana, ele respondeu. Conheci, mas ele morreu, no dia em que eu renasci e partiu, rasgando o céu com suas chamas místicas, deixando todos com mais perguntas do que respostas. Fim do capítulo 3. Agora, a associação começa a se dividir. Alguns heróis querem caçar o cavaleiro. Outros querem ouvir o que ele tem a dizer. E algo, ou alguém, corrompido dentro da própria organização está prestes a despertar. Capítulo 4. Julgamento final. Dias se passaram desde o encontro tenso na sede da Associação de Heróis. Os maiores nomes ainda discutiam o que fazer com o cavaleiro. Mas sem que percebessem, o plano dele já havia começado no instante em que ele pisou ali. O que os heróis pensaram ser um simples aviso, na verdade, foi uma distração cuidadosamente arquitetada. Enquanto todos estavam focados no Cavaleiro da Ira Celestial, uma das correntes dele ficou para trás, enraizando-se em silêncio nas fundações da associação. Mas ela não era feita só de metal e fogo, era uma extensão da própria vontade divina de Saitama, que havia ganhado o dom da percepção espiritual após seu pacto. A corrente se infiltrou pelos corredores secretos, pelos elevadores escondidos, e chegou ao núcleo subterrâneo da associação, onde o verdadeiro inimigo estava escondido. O último servo vivo de Aragon, um parasita espiritual que havia assumido a forma de um funcionário comum, fingindo ser leal à causa dos heróis. Mas agora, ele estava preso, envolvido por correntes espirituais douradas, incapaz de se mover, falar ou esconder sua verdadeira aparência. A captura Genos foi o primeiro a perceber. Seus sensores registraram um pulso de energia celestial vindo do subsolo. Quando ele e Flash chegaram, encontraram o homem convulsionando, com olhos múltiplos aparecendo em seu rosto, e tentáculos de sombra tentando se soltar da armadilha sagrada. É ele, o último fragmento do demônio Aragon, disse Genos, com a voz fria. Tatsumaki apareceu logo em seguida, e com um gesto de força telecinética, suspendeu o ser no ar. Esse monstro estava entre nós esse tempo todo. E o cavaleiro, ele sabia. Esse era o plano dele desde o início, respondeu Kingo, que finalmente começava a entender a profundidade por trás do vigilante mascarado. Foi então que um novo alarme tocou. Mas não era um ataque. Era um chamado. A corrente dourada, em volta no monstro, brilhava e pulsava, apontando para um local distante. Um cemitério esquecido nos limites da cidade Z. Ele está nos chamando, disse Genos. Chegou a hora do julgamento. O confronto final. Os heróis chegaram ao local pouco antes do pôr do sol. No meio do cemitério, cercado por chamas sagradas, estava ele, o Cavaleiro da Ira Celestial, sentado na beirada de um túmulo, em silêncio. Ao seu lado, uma lápide marcada por um nome feminino quase apagado. O nome da mulher que ele amava. Genos entregou o servo capturado, agora completamente preso. O cavaleiro se ergueu, sem dizer uma palavra. E então, pela primeira vez, retirou o capacete negro que escondia sua identidade há anos. O homem por trás do fogo ao redor desapareceu. Seu rosto surgiu, mais velho, mais sombrio, mas ainda inconfundível. Saitama. Seus longos cabelos negros caíam sobre os ombros. Os olhos dourados brilhavam como uma mistura de dor e sabedoria. Sua pele tinha cicatrizes que ninguém lembrava dele ter um dia. Todos os heróis ficaram em silêncio.
Sim, sou eu. Sua voz não era mais a do careca despreocupado que zombava da vida. Mas não mais o Saitama que vocês conheceram. Aquela mulher, ela foi tirada de mim por Aragorn. Ela era a única coisa que me fazia sorrir, mesmo depois de destruir vilões com um soco. Quando ela morreu, fui até os limites da existência e ofereci minha alma por justiça. E recebi isso. Ele olhou para suas mãos, envoltas por brasas sagradas. Desde então, eu vaguei pelas eras como o Cavaleiro da Ira Celestial. O último juiz entre luz e trevas. Ele caminhou até o servo de Aragorn e ergueu a mão. A criatura gritou, implorando por misericórdia. Mas o julgamento já havia começado há muito tempo. Por cada alma que você e seu mestre corromperam, por cada lágrima que minha amada chorou antes de morrer, você será apagado da existência. Sem reencarnação. Sem lembrança. E então, ele socou. Não foi um soco normal, foi o socão. Mas diferente dos socos do passado, este carregava a fúria da perda, o peso da eternidade e o fogo divino do julgamento. A criatura foi desintegrada em silêncio. Após o julgamento, o fogo cessou. O céu, antes nublado, se abriu. Saitama se virou para os heróis e disse: agora vocês sabem a verdade. E agora, meu dever chegou ao fim. Vai partir? Perguntou Genos. Saitama olhou para o túmulo. Ela está me esperando e naquele instante, ele começou a desaparecer em partículas de luz, como se sua missão tivesse sido tudo que o mantinha existindo neste plano. Antes de sumir por completo, olhou uma última vez para Genos. Você foi meu orgulho, meu aluno, obrigado, e desapareceu. Epílogo. No dia seguinte, uma estátua foi erguida no alto da cidade e ela mostrava um homem de armadura negra, cabelos longos e correntes flamejantes. A placa dizia: aqui jaz o Cavaleiro da Ira Celestial, o herói que carregou a culpa do mundo para que os outros pudessem respirar em paz. E assim, a verdadeira face de Saitama foi conhecida. Não como o careca invencível, mas como o juiz eterno entre luz e sombra. Capítulo 5. Férias do Juiz Celestial. Depois de séculos vagando entre planos espirituais, combatendo demônios que nem os deuses ousavam encarar, o Cavaleiro da Ira Celestial, ou melhor, Saitama, finalmente recebeu algo que nem ele esperava: férias. Mas não eram férias comuns. Ele havia sido convocado a comparecer diante de um ser que transcende até mesmo o conceito de tempo, o Arcanjo do Destino. Um ser colossal, feito de engrenagens de luz, olhos etéreos e asas que se moviam como constelações vivas. Este arcanjo mantinha o registro dos caminhos, uma biblioteca de linhas do tempo possíveis, onde cada alma era registrada por uma numeração entre 1 e 100 com base em seus atos. 1. Pura destruição. 100. Absoluta bondade. Quando Saitama se aproximou, as engrenagens pararam. Seu número. Ué. Isso é bom? Perguntou ele, coçando a cabeça. Você está além do sistema. Acima do bem e do mal. Seu julgamento foi concluído. E, por direito divino, você ganhou descanso. Descanso, tipo férias? Sim. Duração: ilimitada. Local: qualquer plano da existência. Saitama, com os olhos dourados brilhando, deu um leve sorriso. Acho que tá na hora de visitar meu planeta de novo. De volta à Terra, cidade Z havia mudado. Havia mais arranha-céus. A tecnologia avançou. A associação de heróis passou por reformas. Mas, como sempre, ainda havia monstros. E criminosos. E caos. Foi numa manhã comum que os sensores da sede detectaram uma energia anormal se aproximando da atmosfera. Um cometa dourado e negro rasgava os céus como uma estrela cadente. Ele pousou com o estrondo no deserto perto da cidade. Do meio da cratera, levantou-se um homem de armadura desativada, cabelos longos amarrados em um coque simples, vestindo roupas normais e chinelos. Finalmente. De volta na associação de heróis, o sistema disparou alertas. Os veteranos correram para verificar. Tatsumaki, mais madura, olhou para a tela e congelou. Impossível. Genos, agora um dos líderes da classe S, estremeceu. Saitama adentrou os portões com uma mochila nas costas e um sorriso tranquilo. A antiga máscara de metal já não cobria seu rosto. E aí, pessoal?
Vim passar as férias aqui na Terra. Achei que podia ajudar com os vilões enquanto descansa. O King caiu de joelhos. O Deus voltou. Primeira missão. O monstro da equação moral. No mesmo dia, uma entidade chamada Moralith, um ser formado pelas emoções coletivas negativas da humanidade, apareceu em cidade que seu poder manipular as ações das pessoas com base na sua numeração moral. Os que tinham um número abaixo de 30 tornavam-se selvagens. Os com mais de 70 viravam escravos obedientes. Ele julgava, mas com corrupção. A associação tentou contê-lo, falhou. Mas então, ele viu Saitama. Tentou aplicar seu poder. Você será julgado por mim, agora. Um número começou a aparecer acima da cabeça de Saitama. Erro. Erro. Incalculável. Sinal divino detectado. Moralith caiu de joelhos, o corpo se despedaçando por instinto puro. Era como tentar medir o oceano com um copo de vidro. Saitama apenas falou. Julgar é pesado. Eu sei. Por isso, só faça o bem, sem esperar nota. E o soco veio, silencioso, final. Moralith foi desfeito não só fisicamente, mas espiritualmente reestruturado, renascendo como uma consciência neutra na forma de um pequeno pássaro branco. No fim do dia, Saitama voltou para casa. Um pequeno apartamento renovado, com wifi, geladeira cheia e uma janela com vista para o pôr do sol. Ele se sentou no sofá, pegou um controle, ligou o videogame, e sorriu. Férias boas são feitas disso. Mais ao fundo, o céu brilhava diferente. Uma nova ameaça cósmica o observava. Mas por enquanto, era tempo de descanso. Capítulo 6. A deusa e o homem infinito. Entre constelações e planos superiores, havia um trono esculpido em luz, cercado por espelhos que refletiam todas as realidades. Ali se sentava a divina Lux, a deusa suprema da criação. Seus cabelos brilhavam como a aurora, e seus olhos guardavam o tempo e o fim dele. Ela já havia criado planetas com um sussurro e apagado civilizações com uma lágrima. Mas naquele momento, ela estava encantada. Assistia, fascinada, os passos de Saitama, o homem que havia superado o destino, o juízo, e até o conceito de limites. Um mortal que se tornará uma força entre os próprios deuses. Tão simples, tão absoluto, tão meu. Com um gesto suave, ela rasgou o véu entre dimensões e desceu à terra. Seu corpo, esculpido em perfeição cósmica, agora caminhava entre os mortais. O encontro. Saitama, agora mais sereno e maduro, aproveitava suas férias sentado em uma cafeteria tranquila. De chinelo, camisa regata e um copo de café gelado na mão, ele nem se preocupava com o brilho intenso que se aproximava do céu. Até que ela apareceu. Lux, em forma humana, ainda com um magnetismo divino que fazia o tempo desacelerar ao redor. Sua presença fazia os carros pararem, os pássaros silenciarem e os céus se curvarem em reverência. Você é mais lindo do que eu imaginei de perto, sussurrou ela, colando-se repentinamente a ele. Saitama quase engasgou no café. Oi. Você tá me abraçando muito forte. Ela apenas sorriu com os olhos brilhando como galáxias. A partir de hoje, eu sou sua serva, protetora, amante. O que você desejar. Oi. Do que você tá falando? Mas ela não respondeu. Ela apenas o beijou na bochecha com intensidade doce, colando o corpo divino ao dele, como se quisesse se fundir ali mesmo, sem pressa. O calor que emitiam era o suficiente para que o tempo ao redor congelasse por instantes. No refúgio celestial, censurado, Lux levou Saitama a um plano superior, onde o céu era feito de luz líquida e os lençóis eram tecidos por constelações. Ali, entregaram-se um ao outro de forma intensa, apaixonada e infinita. Censurado, as estrelas se apagaram por respeito. O universo segurou o fôlego. O prazer foi como uma onda de criação e destruição se encontrando, e os ecos chegaram até a sexta dimensão. Depois Saitama acordou com os cabelos bagunçados, sentado em uma nuvem densa, e Lux aninhada ao lado dele, ainda colada, como se não quisesse soltar. Você é perigosa, disse ele. Só pra você, respondeu ela com um sorrisinho quase infantil, roçando o rosto no ombro dele. Você é uma deusa, né? Sou mais.
Sou só. Ele suspirou, rindo de leve. Acho que vou precisar estender minhas férias. Ela sorriu, toda derretida. Ou podemos tornar isso eterno. Fim do capítulo 6. Agora, Saitama não está apenas em férias. Ele está sendo amado por uma deusa que o deseja como única razão de existir. Mas, no fundo do universo, outras entidades não aceitam essa união cósmica. Capítulo 7. Silêncio dos deuses. O universo silenciava quando Saitama respirava profundamente. Em planos superiores, os deuses da ordem, antigos guardiões da harmonia cósmica, observavam a Terra com olhos que viam passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Um conselho de seres colossais, cada um representando um pilar da existência: tempo, luz, gravidade, moral, criação e destruição. Todos estavam inquietos. Mas nenhum ousava agir. Porque naquele mundo pequeno, frágil e barulhento, caminhava alguém que os fazia hesitar. Ele não é mais humano, mas também não é Deus. É algo entre. Saitama agora carregava em si dois núcleos: o espírito invencível do herói, simples, humano, direto. E o espírito vingativo, flamejante, divino e imortal, o motoqueiro fantasma absoluto, que ele absorvera completamente após sua redenção e retorno à vida. Mas em vez de se dividirem, os dois se fundiram. Agora ele era Saitama, e ao mesmo tempo, o julgador das sombras. Um dia tranquilo na Terra, a paz reinava. Lux, a deusa apaixonada, flutuava suavemente atrás de Saitama enquanto ele andava pelas ruas com sacolas de mercado. Usava roupas comuns, mas sua presença fazia flores desabrocharem por onde passava. Eu ainda não entendo como você pode ser tão tranquilo, depois de tudo, murmurou ela, abraçada ao braço dele. Saitama respondeu: porque eu lutei com raiva tempo demais. Agora só quero viver. Enquanto ele andava calmamente pela cidade, todos os radares de energia cósmica estavam mudos. Nenhum inimigo ousava se aproximar. E havia um motivo. O espírito desperto. Naquela tarde, um grupo de criminosos tentou assaltar uma loja. Saitama apenas suspirou e deu um passo. Mas antes que ele agisse, algo emergiu de sua sombra. Uma silhueta flamejante, com caveira dourada e olhos roxos e negros. Era a forma espiritual do motoqueiro fantasma, agora completamente unificada à sua alma, como uma armadura oculta, uma extensão viva da sua vontade. Os criminosos pararam. Choraram. Caíram de joelhos. Sentiram seus pecados queimando por dentro sem nem serem tocados. O espírito falou, com voz que parecia feita de trovões e ecos divinos. Aqueles que tocam o caos em tempo de paz, não encontrarão sombra para se esconder. E então sumiu de volta para dentro de Saitama. Lux, encantada e ofegante, olhou para ele com ainda mais admiração. Você é o equilíbrio. Sou só eu mesmo, respondeu ele, estalando os ombros. Mas agora tenho um lado justiceiro que não dá mais para esconder. De volta à sede da Associação Genos e Tatsumaki, receberam Saitama com respeito absoluto. Até Flash, normalmente arrogante, abaixou a cabeça brevemente. King, como sempre, só suava em silêncio. Saitama olhou para todos e disse: não vim para comandar. Só tô de férias. Mas todos entenderam. Enquanto ele estivesse na Terra, a justiça estaria protegida. No céu os deuses da ordem assistiam tudo. E decidiram, por voto unânime: ele não será mais vigiado. Ele transcendeu o ciclo. Ele é o julgamento em si. Então, se retiraram eternamente da observação da Terra. Fim do capítulo 7. Agora, o equilíbrio cósmico está mantido. Saitama vive na Terra, ainda com sua força incomparável, mas com sua alma em paz. Seu espírito de motoqueiro fantasma permanece dentro dele, silencioso, mas pronto, julgando não com fúria, mas com discernimento. E Lux, sempre ao seu lado, derretida de amor eterno, aprendia o que era viver como mortal ao lado do único ser que não podia ser definido nem pelos céus, nem pelos infernos. Capítulo 8. A Fênix não renascerá. Os céus sobre Cidade H estavam tingidos de vermelho. O rugido incendiava a atmosfera. As nuvens ardiam em chamas místicas. Homem Fênix, o renascido, havia retornado com um novo poder.
Após absorver artefatos do submundo e consumir o núcleo de regeneração do monstro coração solar, ele agora era mais do que apenas imortal. Ele devorava energia vital. Nenhuma alma pode me parar, nem mesmo os deuses. A cidade estava em ruínas. Heróis haviam caído. Apenas um permanecia em pé, já cambaleando. General Criança. Sangrando, exausto, ele tentava manter os cidadãos a salvo. O fogo espiritual consumia as ruas, e o céu parecia prestes a desabar. O Homem Fênix levantou o voo uma última vez. Dessa vez, seu túmulo será eterno, garoto. Ele desceu em queda, com uma rajada de fogo imortal pronta para exterminar tudo, mas então, o chão tremeu. Uma corrente dourada atravessou o céu como um relâmpago. O ar se calou. E então, ele apareceu. Saitama, transformado. Mas não era apenas o herói. Era o cavaleiro da ira celestial, o espírito flamejante que julga até os imortais. Seus olhos brilhavam em roxo e dourado. Seu corpo emanava chamas negras, e correntes vivas giravam como serpentes divinas. Ele surgiu no último segundo, entre o Homem Fênix e o General Criança. Você é aquele que não para de voltar, né? Homem Fênix congelou no ar, sentindo algo que nunca havia sentido antes. Medo real. Saitama não deu tempo para palavras. A surra eterna, o primeiro soco que ele desferiu não destruiu o corpo do Homem Fênix, destruiu parte de sua alma. Ponto de exclamação, ponto de exclamação, ponto de exclamação. A Fênix gritou, sentindo vida sendo drenada. A cada golpe, não era apenas carne sendo atingida, era o tempo de vida sendo arrancado, fragmento por fragmento. Saitama não falava. Seus olhos julgavam em silêncio. Soco. Corrente. Chama negra. O Homem Fênix tentava reagir. Mas cada vez que tentava se regenerar, as chamas do espírito vingativo queimavam sua essência de renascimento, impedindo qualquer restauração. O que você é? Eu não posso morrer. Saitama parou por um instante, e respondeu com a voz do abismo. Você pode. Só nunca encontrou quem soubesse como. Golpe final. Julgamento da vida. Saitama ergueu o punho. A caveira flamejante de seu espírito apareceu atrás dele, rugindo como um dragão celestial. Cada soco que dou em você, rouba anos da sua existência. Você já viveu demais. Chegou a hora de deixar o mundo em paz. Ele avançou. Um único soco final. Silencioso. O corpo do Homem Fênix se desfez em cinzas. Sem regeneração. Sem retorno. Sem renascimento. Pela primeira vez, ele morreu de verdade. Depois da batalha, o céu clareou. As labaredas desapareceram. Saitama se aproximou do General Criança, estendeu a mão e o levantou. Você fez bem. Mas agora deixa que eu cuido disso. O garoto, com os olhos cheios de lágrimas, apenas assentiu. Naquele dia, todos os satélites captaram a figura de Saitama envolto em fogo celestial, caminhando sobre as ruínas como o herói absoluto e o juiz eterno. Epílogo. Os registros da associação marcaram. O Homem Fênix foi oficialmente considerado fora da existência, não foi derrotado. Foi julgado. Enquanto isso, Luxo esperava de volta em casa, deitada no sofá com uma camisa dele. Acabou? Perguntou com um sorriso preguiçoso. Saitama entrou, tirando a jaqueta que ainda soltava fumaça espiritual. Foi só uma surra, mas uma bem dada. Fim do capítulo 8. Agora Saitama é oficialmente um caçador de imortais, com poder suficiente para apagar até os que escapam do tempo e da morte. E com isso, o mundo volta a respirar em paz. Pelo menos, até a próxima entidade tentar se levantar. Capítulo 9. O dia em que os monstros se enfrentaram caiu sobre a cidade e como um véu de guerra. No centro da metrópole abandonada, o chão rachava com os passos de um ser que voltava do inferno carregando sua própria filosofia corrompida. Garou, o monstro humano. Muito mais poderoso do que antes, ele havia evoluído além da lógica. Seu corpo se adaptava em tempo real, sua força era moldada por instinto e aprendizado. E agora, depois de anos desaparecido, ele retornava para testar o único ser que jamais conseguiu vencer. Saitama, onde está você? Murmurou ele, enquanto destruía os andares de um prédio com um único movimento de braço.
Dessa vez, não vou perder. Garou não queria mais destruir a humanidade. Ele queria superar o único monstro real que havia conhecido. O despertar do julgamento em um plano de chamas sagradas, onde correntes celestiais descansavam e o espírito vingativo dormia. Saitama abriu os olhos. Ele sentiu o desequilíbrio, sentiu o chamado do desafio real. Luxo olhou, preocupada. Garou voltou, e ele não é mais o mesmo Saitama. Com olhos dourados acesos, se ergueu do trono forjado no vazio entre planos. Também não sou mais a chama da caveira, surgiu atrás de sua cabeça. Ele não iria como homem, iria como o fantasma da vingança. A batalha começa. Garou estava de pé no meio de uma cratera quando o céu rasgou em roxo e dourado. Correntes caíram como meteoros flamejantes. E então ele apareceu. Saitama, cercado por labaredas negras e douradas, olhos de julgamento, áurea de condenação. Garou sorriu. Finalmente, você está completo. Me mostre o que é ser um monstro de verdade. Saitama apenas caminhou. E então, o choque. Garou avançou primeiro, com um golpe que distorcia o ar, usando técnicas de todas as artes marciais aprendidas, multiplicadas e distorcidas. Saitama bloqueou com o dedo. E então começou a surra espiritual. A surra que rouba a alma. Cada soco de Saitama arrancava de Garou um pedaço da fúria, da arrogância, da dor. As correntes se enrolavam em seus membros, e as chamas do motoqueiro fantasma queimavam não a carne, mas a ideologia errada. Garou tentava reagir, adaptava-se, crescia em força, mas toda vez que atingia Saitama, era como tentar socar um oceano feito de culpa e propósito. Você quer ser um monstro? Disse Saitama com voz profunda. Então sinta o peso de ser julgado como ele ativou a forma completa. O julgador da dor infinita. Sua caveira flamejante tomou o céu. Correntes envolveram o campo de batalha. O tempo desacelerou. A cada soco, Garou via as consequências de seus atos. A cada chute, ele lembrava dos inocentes que aterrorizou. A cada golpe de corrente, sua raiva virava arrependimento. Garou gritava. Eu só queria um mundo justo. Saitama, olhando nos olhos dele, respondeu. Então deveria ter escolhido ser um homem, e não um monstro. Golpe final. Justiça que não renasce. Saitama ergueu o punho. Atrás dele, o espírito do motoqueiro fantasma rugia. O soco final desceu. Silêncio. Garou não explodiu. Garou ajoelhou, chorando. Seu corpo foi selado em correntes divinas. Mas não foi morto. Foi perdoado. Saitama se virou, as chamas cessando. Monstros merecem punição. Mas homens merecem chance. Epílogo. Garou foi deixado em um templo antigo, onde monges cuidariam de seu corpo e mente, em silêncio e oração. Saitama voltou para casa, com Luxo esperando com uma xícara de chá quente e um sorriso doce. Acabou. Por hoje, sim, ele se sentou no sofá. Mas em algum lugar distante, algo maior que um monstro, algo além da divindade, começava a se mover. Fim do capítulo 9. Dois monstros se enfrentaram, mas apenas um manteve a humanidade viva dentro de si. E esse foi um monstro que protege o mundo. Capítulo 10. O equilíbrio final. O mundo girava em silêncio. Depois de tantas guerras, julgamentos e monstros, a Terra vivia um raro momento de paz. Mas Saitama não parou. Ele treinava todos os dias, mesmo já sendo incomparável. Por que ainda treina? Perguntou Lux, flutuando ao lado dele, com seus cabelos cósmicos se movendo como marés. Saitama deu de ombros. Porque agora, eu tenho algo a perder. Lux sorriu com os olhos brilhando. Mas naquele dia, ela tinha uma revelação. Saitama, eu estou grávida. Silêncio. O homem que enfrentou deuses, espíritos e entidades multiversais, arregalou os olhos. Sei como assim? Mas, isso dá um trabalho danado. Eu vou cuidar. Você não vai fazer nada. Só continuar. Salvando. Ele bufou, virando o rosto. Tá bom, vai. Nesse instante, algo dentro dele se transformou. Ele havia aceitado uma responsabilidade maior que derrotar monstros. Ele aceitou ser pai. O equilíbrio vivo. Aquela noite, ao meditar em um plano espiritual, dois espíritos se manifestaram. À sua direita, o espírito da justiça celestial, feito de chamas douradas.
À esquerda, o espírito vingativo, feito de sombra ardente. Mas agora, não brigavam. Eles se uniram. Saitama abriu os olhos, e pela primeira vez, era o Yin e o Yang em carne e osso, luz e trevas. Justiça e punição. Humano e divino. Ele era o equilíbrio final. A criação do filho Lux, em um plano acima da realidade, gestava uma criança envolta por luz e trevas. O nome seria a junção deles. Sai-Lux, Saitama mais Lux, o herdeiro do equilíbrio. Não nasceu como um deus, nem como um humano, mas como algo novo. Uma entidade que representa a esperança de que força e bondade possam coexistir sem extremos. A última ameaça. O fim da origem. Enquanto a Terra celebrava a paz, algo despertou no fim do multiverso. Azgtu, o ser que existia antes da criação, feito de vazio, fome e eternidade sem sentido. Seu objetivo: reiniciar tudo, apagar tudo que existe para trazer o silêncio original de volta. Os deuses recuaram. As dimensões tremeram. As leis da física se curvaram. Mas Saitama não. Ele caminhou até o limite do real, com sua jaqueta flutuando e olhos calmos como o centro de uma tempestade. O soco do equilíbrio Azgtu rugiu com um som que apagava galáxias. Saitama, agora Yin Yang puro, respondeu com um único gesto. Um soco. Mas não foi só força. Foi a justiça dos inocentes. A vingança pelos corrompidos. O amor por sua esposa. E o futuro de seu filho. O impacto não explodiu o inimigo, o apagou da existência com respeito e decisão. Azgtu, o vazio, conheceu o propósito, e desapareceu. O retorno. Quando Saitama voltou à Terra, Lux o esperava com Sai-Lux já em seus braços, flutuando como uma pequena estrela viva. Ele sorriu, pela primeira vez em muito tempo, não como herói, nem como fantasma. Esse é meu novo treino. Ser pai. Lux o abraçou. O bebê tocou sua mão. E naquele momento, Saitama percebeu, ele não estava mais frustrado, não sentia mais vazio por ser invencível, porque agora tinha algo para proteger que nem sua força podia substituir: uma família. Epílogo final. A lenda de Saitama. O mundo o chamava de Deus, o multiverso, de equilíbrio, mas para Lux e Sai-Lux, ele era apenas o homem mais forte e mais humano que já existiu. Fim da história. O fantasma da vingança. Saitama.